Olá, sejam muito bem-vindos à nossa nova série sobre a formação do cânon bíblico. E neste primeiro episódio, a gente já vai começar com uma pergunta fundamental: como a Bíblia que conhecemos hoje foi formada? É uma questão que, com certeza, muita gente já se fez. E as respostas, olha, são realmente fascinantes. Então vamos lá, quem afinal de contas decidiu quais livros fariam parte da Bíblia? Essa é a grande questão, não é mesmo? Será que foi um comitê, um grupo de pessoas numa sala, simplesmente votando sim ou não? A verdade é que a história é real. É bem mais complexa e interessante do que isso. E a resposta, essa pode surpreender. Pois é, com certeza já surgiram por aí essas teorias, né? Aquela coisa meio Código da Vinci, a história dos evangelhos perdidos, a ideia de que existe uma conspiração, um segredo escondido a 7 chaves sempre atrai muita atenção. Mas, será que a história foi mesmo tão cinematográfica assim? Vamos dar uma olhada nos fatos. E por que essa pergunta é tão crucial? É simples. Se a Bíblia for só uma criação humana, sabe, cheia de interesses políticos e manipulações, então toda a sua autoridade como palavra de Deus simplesmente desmorona. É uma questão que vai direto na base da fé de milhões de pessoas no mundo todo. Ok, para a gente conseguir desvendar esse mistério, é preciso entender uma ideia central. A chave de tudo não está em quem criou a Bíblia, mas sim em como o povo de Deus reconheceu os textos que já eram divinamente inspirados. É uma mudança de perspectiva que, nossa, faz toda a diferença. Essa tabela aqui ajuda a gente a visualizar essa diferença, que é importantíssima. De um lado, temos a inspiração, é o ato de Deus. Do outro, a canonicidade, que é o reconhecimento humano. Pensa assim, ó, a igreja não deu autoridade para os livros da Bíblia, ela apenas reconheceu a autoridade que eles já tinham por si sós. Essa virada de chave é fundamental para a gente entender todo o processo. E, para não restar dúvida, essa analogia com Isaac Newton é perfeita. Ele não inventou a gravidade, certo? Ela já existia, já estava lá. O que ele fez foi identificar, estudar e reconhecer como ela funcionava. O mesmo vale para a Bíblia. A igreja não criou a autoridade das Escrituras, ela simplesmente a reconheceu. É um jeito bem simples e poderoso de entender essa dinâmica. E a própria Bíblia fala sobre isso. Lá em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo usa uma palavra em grego que é incrível: theopneustos. Isso significa literalmente soprada por Deus. Que imagem forte, né? Mostra que a origem da autoridade das Escrituras vem diretamente de Deus, e não de uma decisão humana qualquer. E não é só isso. O apóstolo Pedro também reforça essa ideia. Ele diz que os autores bíblicos foram movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, a iniciativa não partiu deles, não foi vontade humana, foi algo divino. Essa é a base de tudo. A autoridade da Bíblia vem de Deus e não dos homens. Bom, agora que a gente já entendeu essa base teológica, vamos para a parte mais prática. Como é que esses textos, que eram vistos como soprados por Deus, foram parar nas mãos do povo? Como eles eram usados no dia a dia daquelas primeiras comunidades? É hora de mergulhar um pouco na história. Então, primeiro de tudo, é bom esquecer aquela imagem da Bíblia caindo do céu, já prontinha, encadernada, com capa dura e sumário. A realidade foi bem diferente e muito mais interessante. A Bíblia nasceu de uma forma orgânica, como uma coleção de cartas, rolos e outros escritos que foram sendo compartilhados e muito valorizados pelas primeiras comunidades. E como isso funcionava na prática? Bom, primeiro já existiam os rolos do Antigo Testamento, que eram lidos publicamente nas sinagogas. Depois começaram a surgir as cartas dos apóstolos, que circulavam de igreja em igreja e eram tratadas com a mesma reverência e autoridade. E o mais importante, esses textos eram copiados e preservados com um cuidado enorme, o que já mostra o valor imenso que eles tinham. E isso não é só uma suposição, não. A própria Bíblia nos dá um exemplo disso. Em 1 Tessalonicenses, Paulo dá uma ordem bem clara, que a sua carta seja lida para todos. Isso prova que, desde o comecinho, esses escritos não eram vistos como cartas pessoais, mas sim como mensagens importantes para toda a comunidade de fé. Viu só? Conhecer a história de como a Bíblia foi formada, na verdade, não enfraquece a fé. Pelo contrário, fortalece. Em vez de uma grande conspiração, o que a gente encontra é um processo cuidadoso, onde o povo de Deus, ao longo dos séculos, foi reconhecendo e preservando a sua palavra. A história, nesse caso, é uma grande aliada da fé. Ok, a gente já entendeu que a Bíblia não foi criada pela igreja, mas sim reconhecida.
Mas como esse reconhecimento aconteceu na prática? Quais foram os critérios para dizer, este livro entra, este aqui não? É aí que entra a palavra cânon. No nosso próximo encontro, vamos descobrir o que ela significa e por que uma régua era tão importante nesse processo. Até lá!